pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma série do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente já fez o livro Nosso Lar, que já tem um estudo concluído aqui no canal, vocês podem assistir. Estamos fazendo o livro dos médiuns, que é um livro maravilhoso e está sendo muito legal estar nessa jornada com vocês. E agora vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Sim, é o livro que utilizamos para poder fazer o Evangelho no lar. E ele tem uma importância, gente, muito grande. E para mim, na verdade, os três livros, né? O livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, eles têm uma importância crucial, eles são a base, né? E então, é muito necessário que seja estudado. E hoje a gente vai começar o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, gente, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é uma introdução bem longa, tá? Que vale sim ser lida, tá? Eu recomendo que todo mundo leia. Mas eu quero ser o máximo objetiva nesse estudo. Então, para a gente já conseguir iniciar o capítulo 1 hoje, vou dar só um resumo da introdução para que vocês entendam mais ou menos o que é, tá? Basicamente, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec fala, né, que nesse livro ele vai trazer uma interpretação, né? Esse livro ele é uma interpretação das palavras de Jesus Cristo à luz do Espiritismo. Tá? Então, é a forma de interpretar as palavras de Jesus, que são tão mal entendidas, tão mal interpretadas até hoje, infelizmente, né? Acontece muito. E através do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue ter uma compreensão melhor e maior dessas palavras, tá? Além disso, ele fala aqui, né? Esclarecendo os ensinamentos morais do Evangelho e tornando-os acessíveis e compreensíveis para todos, tá? Uma outra coisa que Kardec fala também, gente, ele destaca a importância de entender o Evangelho de forma racional e lógica, tá? Afastando-se de interpretações dogmáticas e literais que pode ter levado a mal entendidos ou distorções dos ensinamentos de Jesus, que é muito o que acontece hoje, né, gente? Quantas pessoas, infelizmente, levam ao pé da letra o que Jesus falou, interpretam de uma forma ruim, de uma forma negativa, né? E aí acaba não pegando, de fato, o que era ali para ter sido ensinado. Então é complicado. Mais uma coisa muito importante que Kardec fala aqui, né? Ele afirma que os princípios do Espiritismo, baseado nas comunicações com os espíritos e a reencarnação, podem fornecer novas perspectivas e esclarecimentos sobre os ensinamentos cristãos, tá? Promovendo uma fé que é compatível com a razão e o progresso científico. Que é isso, sempre foi o intuito de Kardec, né? O Espiritismo, ele é a religião que eu falo, né, e que muitas pessoas também falam, mais avançada em relação à ciência, em relação à fé, em tudo, porque ela é uma religião, ela compactua com a ciência, ela compactua com a razão, então ela não é irreal, ela não é ilógica, ela é totalmente lógica. Aí você vai pegando os pontos e tudo vai fazendo sentido e se encaixando na sua cabeça. Por isso que faz tanto sentido e por isso que é tão maravilhosa essa doutrina, né? Eu falei religião, mas né, o correto é falar doutrina, mas nomenclatura no final não importa tanto, certo? E para finalizar, pessoal, Kardec também menciona que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não pretende ser uma nova religião, tá? Não pretende, mas sim uma complementação e um auxílio para melhor compreender e viver os ensinamentos morais de Jesus, tá? Ele enfatiza que os ensinamentos espirituais são universais, tá? E podem ser aplicados independentemente de afiliações religiosas específicas. Então, é isso, tá? Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo nunca foi uma intenção de formar uma religião, de ser algo novo. Não. É simplesmente uma complementação né, que dá auxílio a nós para que a gente possa compreender melhor os ensinamentos de Jesus, beleza? Então, é isso, gente. Eu recomendo muito que vocês façam a leitura da introdução, tá? Mas, assim, dando uma resumida, é isso. E agora, vamos já para o primeiro capítulo, tá? Bom, pessoal, o primeiro capítulo, tá, do Evangelho segundo o Espiritismo é Não Vim Destruir a Lei, tá? E ele vai falar aqui sobre as três revelações, que foi Moisés, Cristo e o Espiritismo, aliança da ciência e da religião, beleza? Então, vamos lá. Começando aqui por essa passagem, ele fala aqui, ó. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. E eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto,
tá? Então vamos entender agora o que ele está querendo dizer com essas leis, o que ele está querendo dizer com isso, né? Então aqui começando o texto Moisés, tá? No item 2. A lei de Moisés é composta por duas partes distintas, tá? A lei de Deus, recebida no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida pelo próprio Moisés, tá? Por quê, pessoal? Porque o povo da época, se hoje a gente pensa que as pessoas são primitivas, que as pessoas ainda são, né, muito nojentas, imagina na época de Moisés, na época de Jesus. As pessoas, elas eram 1000 vezes mais primitivas. Eram completamente assim, sem leis. Elas não tinham essa noção de empatia, de amor. Não, quem trouxe amor na vida das pessoas foi Jesus, tá? Elas até podiam sentir ali um sentimento, mas elas nem elas sabiam descrever muito bem o que era aquilo, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, a lei civil disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés, ele está querendo dizer isso, que Moisés teve que impor leis, porque era uma bagunça, gente, era uma bagunça real, tá? Muito, muito, mas muito pior do que é hoje. Então, se hoje você acha que tá ruim, imagina há 2000 anos atrás, tá? E ele continua. A lei de Deus é inalterável, ou seja, a lei de Deus ela não muda, tá? A outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Então, a lei de Moisés, ela foi se modificando e ela vai se modificando até hoje. Tem coisas que eu acho legal até hoje de seguir, e tem outras coisas que já não tem mais necessidade, porque a gente foi aprendendo, a gente foi evoluindo e percebeu que já não precisa mais e que tem outras questões, outras coisas, né? A lei de Deus está formulada nos seguintes 10 mandamentos. Vamos lá. Lembra, pessoal? Muita gente já viu isso, né? Sobre os 10 mandamentos. Vamos lá. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagem talhada, nem figura nenhuma, de tudo o que está no céu e na terra, nem de tudo o que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderás cultos soberanos. Então ele está querendo dizer aqui sobre a questão que antigamente era muito, até hoje é muito normal. O humano, ele tem a mania de se apegar ao material. Então, se tem algo que ele possa fazer, né, ao invés dele querer se modificar internamente, se modificar moralmente, se tiver um ritual que ele possa fazer que envolva coisas materiais, né, e vela, e coisas assim, sabe, da matéria mesmo. O humano, ele normalmente ele prefere isso. Isso é muito comum de nós humanos, eu já reparei, eu observo bastante sobre isso. Então, o que acontece? Antigamente tinha Deus para tudo, né? Então tinha Deus do fogo, Deus da água, Deus do sol, Deus da lua, enfim. Quando Moisés trouxe esses ensinamentos, né, do Monte Sinai, Deus deixou muito claro, tá? Eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim, ou seja, eu sou o único. Que hoje em dia a gente sabe, Deus é um só, é um ser único. E é mais essa questão de não farás imagem talhada, nem figura nenhuma, sabe? Não ficar com essa ideia de ficar idolatrando imagens, ficar idolatrando, de ficar fazendo rituais em relação a mim. Porque, gente, para invocar os deuses que existiam, né, que eles acreditavam, tinha que ficar fazendo ritual, era óbvio, né? Ficava fazendo sacrifício, ficava fazendo oferenda. Isso era muito, muito comum. É comum até hoje, né? Mas antigamente era mais. Então ele trouxe esse ensinamento bem claro e objetivo. Eu sou único, eu sou o seu único Deus, e não é para você ficar aí idolatrando outros deuses, né? Não ficar fazendo imagem talhada, nem figura alguma, né? Nem tudo que está nas águas e debaixo da terra. Não os adorarás, nem lhes renderá cultos soberanos, ou seja, rituais, cultos, adorações, beleza? A segunda aqui, ele falou, né, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, ou seja, não falar em vão o nome de Deus, né, não ficar blasfemando, não ficar brincando, não ficar zoando, né, enfim. O terceiro, né, lembra-te de santificar o dia de sábado. Ele fez isso porque era muito comum as pessoas não terem uma vida espiritualizada. Então, quando você impõe, né, um dia da semana, assim, que você vai ter que dar mais atenção para a questão espiritual, para a questão de Deus, as pessoas elas tomavam aquilo como uma maior obrigação e aí acabavam fazendo isso, né? Porque antigamente era muito difícil manter toda essa ordem, manter as pessoas, né, seguindo isso. Hoje em dia a gente percebe que não, né, que é algo tranquilo, né? Eu tô todo dia buscando a Deus, buscando a espiritualidade, eu acredito que vocês também, né? Mas na época era muito importante ter um dia da semana que as pessoas realmente se dedicassem mais a isso. 4. Honra a teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor Deus
te dará. Então aqui ele vem falando sobre honrar pai e mãe, né? Antigamente, gente, qualquer coisinha era morte, qualquer coisinha matava, brigava, desonrava, xingava, enfim. Se hoje ainda tá muito feio, a gente vê um monte de filho desrespeitando pai e mãe, imagina naquela época, imagina como eram as coisas, né? Era muito pior, galera. Então, né, a gente sabe da importância desse ensinamento. Aí aqui ele vai falando alguns, né? O quinto, não matarás. Sexto, não cometerás adultério. Isso era muito normal, tá, gente? Matar era normal, cometer adultério era normal. A pessoa roubou uma cabra sua, você ia lá e matava a família da pessoa. Isso era muito comum, tá? Aqui, ó, sétimo, não roubarás também. Não prestarás falso testemunho contra teu próximo. Isso antigamente, gente, não existia câmera de segurança, não existia a justiça que existe hoje. Se a justiça de hoje é falha, imagina a de 2000 anos atrás. Então, assim, se eu tinha um parceiro ali que a gente queria prejudicar uma outra pessoa, o meu parceiro dava um testemunho falso, eu falava que eu também tinha visto alguma coisa errada, e meu parceiro poderia sofrer, né, a pessoa que eu quisesse que sofresse, sofrer ali algo ruim. Nono, não desejarás a mulher de teu próximo, tá? Porque isso era muito normal, porque não adianta nada. Gente, isso é uma coisa que isso acontece até hoje, tá? Não adianta você ser casada e ficar desejando outras pessoas, ficar, se eu não estivesse namorando, eu trairia, se eu não fosse descoberta, eu trairia, eu faria tal coisa, né? Isso não faz bem, isso não é legal. E isso conta como se você já tivesse feito. A gente vai ver esse texto, tá? Do pensamento por adultério aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então hoje eu não vou entrar muito dentro, mas isso é muito errado. A gente tem que ter autocontrole dos nossos pensamentos, tá? E o 10º, não desejarás a casa de teu próximo, nem o seu servo ou serva, nem seu boi, seu asno ou qualquer outra coisa que lhe pertence. Então ele tá falando aqui sobre a inveja, né? Que era muito normal as pessoas invejarem e ficarem, né, emanando aquela coisa ruim da inveja. E aqui ele fala sobre a importância de não ficar desejando, né? Se você quer, você pode ir atrás, mas não fica desejando, não fica vibrando naquela energia da inveja, né? Vamos dizer assim. E aí aqui pra gente finalizar, tá? Ele fala aqui, ó, todas as outras leis são estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a conter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Então a gente deixa claro aqui que, igual eu falei, o povo realmente era indisciplinado, não tinha caráter, era turbulento, eram agressivos, eram difíceis. Então, as outras leis que Moisés colocou, que Moisés impôs, foi mediante isso, foi por conta disso, porque de fato era muito difícil, tá? E aí aqui também ele fala, a autoridade do homem precisava se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas apenas a ideia de um Deus terrível podia impressionar os homens, ignorantes nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam poucos desenvolvidos. Então, só Moisés ir lá e falar, né, colocar as leis, não ia fazer com que o povo desse uma melhorada. Tá? Quando a gente tem a ideia do Deus, né, os homens eles respeitavam mais, eles temiam mais, porque eles viram acontecendo. Né? Deus tirou, de fato, eles do Egito. Né? Claro, usando ali de Moisés, usando inclusive, galera, eu vou até recomendar um filme maravilhoso, que eu assisto desde que eu sou criança, já assisti mais de 10 vezes, sem brincadeira esse filme, que é O Príncipe do Egito, tá? Que conta a história de Moisés, e é uma animação, então é maravilhoso, tá? Eu indico muito que vocês assistam. Tinha na Netflix, eu não tenho certeza se tem ainda, mas eu tenho certeza que tem na Prime Video, então assistam, gente. Príncipe do Egito, da DreamWorks, maravilhoso, e fala sobre a história de Moisés, tá? Vocês vão conseguir entender melhor, e é até legal, depois de ter feito esse estudo, ir lá e assistir o filme que vocês vão gostar bastante, tá? Mas voltando aqui, a ideia de um Deus terrível podia impressionar os homens, então deixava os homens impressionados e temia, e aí eles acabavam obedecendo mais, né? Abrindo mais esse coraçãozinho de pedra que eles tinham, né? Porque eles eram aqui, ó, impressionar esses homens ignorantes, nos quais o sentido moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda estavam um pouco desenvolvidos. Então eles não tinham sentimento de justiça, eles não sabiam o que era certo ou errado. Para eles se saindo bem, eles conseguindo o que eles queriam, era o que importava. Não importava se eles teriam que matar, não importava se eles teriam que prejudicar outras pessoas. E agora aqui, para terminar, as leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então, as leis mosaicas, de fato, elas eram para ser mudadas conforme passasse o tempo.
Então, aos poucos, foi mudando, foi transformando, foi se adaptando aos novos tempos, às novas eras. Porque os humanos, pessoal, eles são assim. Eles vão se adaptando, a gente vai evoluindo. Olha quanto já não evoluímos, olha como éramos, olha como nos tornamos e olha como estamos. Então a gente evolui muito. E se a gente pega, por exemplo, o livro A Caminho da Luz, nós percebemos o quanto a evolução é preciosa e o quanto a evolução é importante. E principalmente ela é lenta, ela não é uma coisa rápida. A evolução nunca foi rápida, tá? Claro que se a gente se ajuda, as coisas caminham mais rápido, óbvio. Mas não é algo assim, nossa, completamente rápido. Não. Tem ali seu tempo que precisa ser levado para que todos possam evoluir, todos possam acompanhar e melhorar, tá bom? Bom, gente, esse foi o primeiro texto do capítulo 1, tá? O próximo texto é Cristo. Então falaremos de Moisés, falaremos de Cristo e depois falaremos do Espiritismo. Eu espero muito que vocês gostem. Sejam muito bem-vindos para mais uma nova jornada, né, aqui neste canal. Eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Um beijo e tchau!